Bom, então, dando sequência aí à análise de funcionamento do circuito, né, de teste de defeitos, vamos analisar aqui. Esse circuito ele tem a parte de alimentação, né, um circuito que ele é alimentado na rede 127 ou 220 volts. Né, no caso, a gente está, vamos considerar ele alimentado numa rede de 127 volts, né, configurado para 127 volts. É possível usar uma chave, até né, implementar, né, nesse circuito uma chave para 110 e 220. Mas vamos, como a gente não considerou isso, vamos fazer o teste, vamos fazer a análise aqui, considerando que ele está alimentado em 127 volts. Bom, então aqui é o circuito completo. Vou pegar só a parte da fonte, que é a parte da fonte da alimentação, né, no caso, seria essa parte aqui, ó, até aqui. São os dois diodos e os dois capacitores. O transformador ele não aparece no circuito, lá no desenho do circuito. Então, eu fiz aqui um esboço bem, né, bem rústico aqui, assim, mas acho que tá. Se houver alguma dúvida aí, a gente pode tentar melhorar isso aí. Mas aqui a gente tem a tomada, né, a bicho, o cabo de força, que vai ligado no 127 volts, lá na tomada. E aí, a gente vai ligar lá no layout, tem um ponto, né, um ponto de conexão para ligar, né, a chave está fixa lá na placa. Então, a gente vai ligar um fio da tomada no fio da chave aqui, e o outro lado da chave, no terminal da chave, a gente vai, tem outro ponto lá para soldar, a gente vai soldar um dos fios do transformador. Aqui, né, de certa forma, não faz muita diferença qual dos fios, ou o amarelo ou o preto. Né? Aqui, na verdade, eu não fiz na cor amarela, mas é o fio que vai aqui no amarelo. Tá? Tanto faz aqui eu usar o fio preto passando pela chave, né, ou passando pelo fusível. Né? Eu posso trocar as posições dos dois aqui, isso aí não faz diferença, até porque a posição da tomada ali a gente pode trocar e vice-versa. Então, enfim, aqui é uma configuração, né, para a gente entender aí como que é o esquema de ligação. Então, eu pegando um fio aqui passando pela chave e outro fio passando pelo fusível. Tá? Se a gente pegar lá na placa, a gente vai conectar um fio do rabicho aqui, né, por exemplo, nesse terminal que vai nessa ilha aqui, que vai para o fusível, e o outro fio do rabicho aqui no fio que vai para a chave. Né? No caso aqui seria, por exemplo, aqui no terminal do meio. Aí a gente pega o transformador e liga nesses dois do meio aqui, por exemplo, ou vice-versa. Né? Pega um fio aqui da chave, outro fio aqui e o transformador aqui. Tá? Então isso aí não é muito crítico. Lógico que se a gente tivesse aqui alguma outra coisa ligada na chave, o ideal é ligar a energia aqui no terminal do meio. Correto ligar a energia sempre no terminal do meio, porque ou ela vai chavear para o normalmente aberto ou para o normalmente fechado. Né? Então, não é interessante colocar a energia aqui no terminal do normalmente aberto, porque se a gente fosse usar o outro terminal aqui, não teria energia sentido. Né? Colocar para cá não vai ter energia. Então, essa seria a ligação aqui, né? Então, voltando aqui, a gente tem os dois fios, né, alimentando o transformador em 127 volts, tá? Está alimentando em 127 volts. Na saída do transformador, né, a gente tem os três fios. Aqui a gente só usa dois por quê? Né? Porque a gente está alimentando em 127. O outro fio é para quando vai alimentar em 220. Então, se fosse 220, seria o preto e o vermelho. Esse é o comum. O preto é o comum, o amarelo é para ligar em 127 e o vermelho 220. Então a gente usa nessa configuração na entrada. Agora na saída, a gente tem a situação assim. Se a gente, como essa é uma fonte de retificadora de onda completa, né? Então a gente usa um retificador de onda completa, então a gente tem dois diodos. Então um fio aqui externo, né, do transformador,
vai ligado em um diodo, o outro fio um outro diodo. Então a gente liga, né, e o terminal do meio no tap central, aqui no fio central do transformador. Tá? No tap central. Então, considerando lá a placa, a gente vai ligar, né, aqui, ó, os dois fios verdes aqui, né, externos, e o fio do meio aqui, né, trafo CT, que é o center tap. Tá? Trafo 1, trafo 2 e o trafo center tap. O center tap vai ser o negativo, né, onde vai estar o negativo da nossa fonte aqui. Então, a gente vai ter essa configuração, ó, terminal trafo aqui, o CT aqui, ó, center tap, é o que vai ligado aqui nos negativos, aqui, o capacitor, e vai ser a alimentação negativa do circuito. E a gente tem o retificador de onda completo, então vai ter o ciclo aqui, o outro, a gente tem a defasagem de 180 graus aqui, então vai ter sempre o semiciclo positivo aqui depois dos dois diodos. Uma hora de um fio do transformador, de uma saída do transformador, outra hora de outro, em relação ao center tap. Né? Então a gente tem as ondas completas. Se a gente não tivesse o capacitor aqui, a gente poderia medir com o osciloscópio e ver as ondas ali. Com o multímetro a gente vai ver só vai perceber ali o valor da tensão. Né? Colocando o capacitor aqui então em paralelo aí entre os dois diodos aqui, a saída com 3 diodos e o negativo, a gente vai ter então a tensão estabilizada aí, né, para os dois capacitores para eliminar o rico. Como a tensão aqui do transformador é transformador de 9 mais 9, transformador de 9 mais 9, a gente tem 9 volts de valor eficaz. Multiplicando isso por raiz de 2, vai dar 9 vezes 1,4, a gente vai ter aí um valor maior. Então, a fonte vai funcionar pelo valor aproximadamente pelo valor de pico. Então, o capacitor aqui ele se carrega com o valor de pico e aí, dependendo, né, do consumo de corrente e da capacidade, né, o capacitor de 1000 micro aqui, o capacitor de 100 nano, para eliminar livros de alta frequência. Então, vai ter aí uma boa estabilidade nessa fonte. Então, aqui a ideia é que tenha aproximadamente 12 volts. Pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso vai depender um pouco também da construção do transformador. Às vezes pode ter uma variação de modelo de um transformador para outro. Bom, então, considerando essa ligação aí, a gente vai ter uma alimentação, deveria ter aqui uma alimentação de 12 volts. Isso está sendo abordado aqui. Né? Os dois capacitores servem de filtro, com isso teremos aproximadamente 12 volts que alimentará todo o circuito. Ao analisar o defeito do circuito, devemos checar primeiramente se o mesmo está com a alimentação correta. Então, por que a gente está falando da fonte? Primeira coisa que você vai analisar no circuito, se ele não tiver assim, aparentemente nada funcionando, ou você percebe ali, não consegue perceber um funcionamento do circuito, a primeira coisa que você vai fazer, ou mesmo que ele esteja relativamente ali funcionando, a gente tem que checar a alimentação, porque às vezes tem uma alimentação, mas a alimentação ela não está adequada, não está correta, não está no valor adequado. Então a gente vai fazer o que? Checar a alimentação. Para isso a gente usa os equipamentos, né? Multímetro, né? No caso, como a gente vai medir? Se a gente for medir, mede primeiro aqui, né? Depois dos diodos, né? Entre os diodos aqui, ou pode medir aqui nos capacitores, né? A gente vai ter a tensão da alimentação. Lá na placa, né? A gente mede, por exemplo, até fiz essa questão aí lá para vocês na atividade anterior. Então, você pode medir aqui dos diodos, aqui, ó, por exemplo, pro negativo aqui, ó, pro center tap. Vem aqui, ó, tudo isso aqui é a trilha do negativo. Todos esses pontos aqui estão ligados no negativo da fonte. Até aqui no LED, né? Aqui, ó, o transistor, o emissor, esse capacitor, esse outro transistor e assim por diante. O LDR, esse outro capacitor. Enfim, então você pode medir do diodo para o negativo aqui, né, da saída aqui dos diodos para o negativo, verificar se tem em torno de 12 volts. Tá? Se não tiver tensão nenhuma, o
que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar, né? Verifica se os diodos estão polarizados corretamente, né? Eu comentei que a gente tem que fazer essa verificação sempre inicialmente, mas às vezes passou despercebido. Então, faz uma verificação. O diodo está polarizado corretamente. Né? Ele pode medir também a tensão aqui antes do diodo. Às vezes o diodo está aberto, está queimado. Então verifica, tem tensão entre... Aí já é a tensão alternada. Aqui a gente está medindo, depois do diodo, é a tensão contínua. Antes do diodo, a gente mede tensão alternada. Então aqui tem que ter em torno de 12 volts, aqui na saída do transformador, nas saídas, tem que ter entre o taco e as duas saídas, tem que ter 9 volts aproximadamente. Tá? Em torno de 9 volts alternado. Então verificou, né? Tem tensão de 12 volts aqui. Se tiver a tensão de 9 volts aqui também, aí a gente tem que verificar. Né? Verificar, testar. Para testar os diodos, a gente tem que verificar, tem que desliga primeiro o circuito, e aí lá na escala de diodo do multímetro, né, põe na escala de diodo e faz o teste do diodo. Né. Polarizado diretamente, dá um valor, que reversamente não dá nada. Então faz o teste dos diodos, verifica as trilhas, se elas estão ok, né, se não estão interrompidas, se não tem algum curto em algum ponto, né? Aqui, na verdade, às vezes pode ter um curto entre um ponto de algum componente, ou aqui, por exemplo, negativo e na alimentação aqui, por exemplo, se tiver um curto, ele pode mata a energia, né? Ele zera a energia, então tem que fazer a verificação. Aí a gente testa, né? Uma das coisas que a gente pode testar também, eu não mencionei, mas testar entre o positivo e o negativo se tem curto. Embora às vezes a resistência, como tem vários componentes ligados entre o positivo e o negativo, né? Vários componentes sendo alimentados, às vezes a gente mede a continuidade e acaba, às vezes, se a resistência interna dos componentes são baixas, né? Por exemplo, se a gente põe um transformador, alguma coisa, uma bobina, às vezes dá uma resistência baixa, pode enganar a gente, né? Achar que está em curto, e na verdade não é bem um curto. Mas, no geral, você pode fazer esse teste, né? Verificar se não tem um curto entre positivo e negativo. Normalmente não chega a ser, não são todos os circuitos que são baixa resistência. Então, verificar se tem curto entre as trilhas, né? Fazer uma verificação nas trilhas de alimentação, né? Para observar se onde elas passam da alimentação e verificar, não tem nenhum curto, não estão interrompendo. No caso aqui, se você mediu logo aqui nos diodos, né, você não precisa ficar testando verificando as trilhas inicialmente, porque só se estiver curto, mas interrompida, né, vai dar problema só se tiver interrompida aqui antes. Não vai ter energia chegando no diodo. Ou aqui, por exemplo, tá? Que sai do taco do terminal central. Então, fazer essa verificação de curto, de continuidade, verificar se os diodos estão bons. Às vezes, não, o capacitor está invertido, pode influenciar, né? Normalmente o capacitor invertido não chega a zerar a tensão, mas ele afeta, cai a tensão. Então, outro ponto que a gente vai analisar em relação à fonte é se a tensão está um pouco mais baixa. Aí você tem que verificar se não tem algum componente invertido. Às vezes o próprio SEI que está sendo alimentado direto pela tensão da fonte, os capacitores de alimentação invertida, esse eletrolítico, né? Porque eu falei esse de cerâmico aqui, né? O cerâmico não tem problema, não tem polaridade. Então verificar, né, a inversão de componentes aí no caso. Então essa análise que a gente faz, né? Ou se está se está zerada a tensão, ou se a tensão está muito baixa. Tá? Então, fazer uma verificação geral dos componentes aí da solda, né, se elas estão ok e tudo mais. Então, e aí, verificando, né, corrigiu, né, conseguiu identificar o defeito, trocar se tiver um diodo ou algum componente estragado, com um problema, trocar, e aí, funcionando a fonte, a gente parte para os outros testes.